Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme extremamente espiritual. Sabe que aqui às vezes a gente traz alguns filmes que não tem nada de espiritual e a gente faz uma análise espiritual do filme. E nesse a gente vai falar de reencarnação, né? Que é o filme Minha Vida na Outra Vida. Vocês já viram esse filme? É muito bacana, a gente vai contar alguns detalhes do filme aqui, mas antes, dá o seu clique aqui, dá o seu joinha, segue o nosso canal, veja aqui todas as nossas redes sociais, onde você pode encontrar com a gente, e fique esperto com as nossas novidades. Bom, Damião, vamos falar um pouquinho do Minha Vida na Outra Vida? Vamos sim. O filme que foi lançado no ano de 2000, lançamento mundial, dia 15 de outubro de 2000, tem ali a duração de 1 hora e 33 minutos. O diretor é Marcus Kohler e é baseado no livro Yesterday Children, de Jenny Kalknen. O filme Minha Vida na Outra Vida é baseado em fatos reais. Porque a gente já começa registrando isso, né, Tati? Que é registrados no livro autobiográfico da Jenny, que retrata com toda uma lógica e com todo respeito à reencarnação. Um detalhe que é muito bacana a gente já começar comentando, a Jenny, que é a personagem que faz o papel de Jenny Seymour, é a atriz que faz o papel de Jenny. É a mesma atriz que fez o filme Em Algum Lugar do Passado, que também tratava de vidas passadas, Tati. Vamos lá. Como nada é por acaso, né? Ela acabou fazendo aí dois filmes que falam sobre reencarnação. Mas, antes da gente começar a falar muito mais detalhes do filme, vamos rodar nossa vinheta. Então, a gente vai falar de Minha Vida na Outra Vida. E essa, como a gente já falou, é uma história real. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que tem gente capaz de recordar a vida passada? De recordar a vida passada com detalhes? Tem gente que vai buscar respostas em vidas passadas, em terapias de vidas passadas, querer fazer regressão. A gente já falou de regressão aqui no canal. Você pode buscar aqui no nosso canal. Mas tem gente que é um processo natural. Então, no caso da Jenny Cockell, foi um processo natural. Ela começou a ter sonhos repetitivos, sonhos muito repetitivos, e depois ela começou a ter sonhos acordados, né? Ela começou a ter visões. E ela parava e conseguia ter algumas visões de imagens, de situações, de pessoas, de diálogos. Então, ela não entendia o que era aquilo, ela começou a se sentir incomodada, porque aquilo começou a ser muito frequente. Então, começou a incomodar essa situação toda, mas ela falou, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, porque imagina, deve ser uma coisa meio estranha, né? A gente está num lugar, de repente, você vê uma situação, de repente você vê outra coisa, vê outras pessoas, e não conseguiu entender tudo isso, né? Mas por que algumas pessoas se lembram dessas coisas e algumas outras pessoas não? Bom, a gente precisa ver aí a questão da mediunidade. Então, isso também é uma forma de mediunidade. Então, a gente precisa estudar Kardec para conseguir entender um pouco desse processo. E algumas pessoas vão ter mais facilidades para ter essas respostas e outras pessoas menos. Então, a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história. E então, isso não é uma regra. Várias pessoas, uma pessoa consegue ver a vida passada, então eu também vou conseguir. Não. Então, a gente precisa ver que cada pessoa é uma pessoa. No caso dela, ela tinha ali um porquê dela estar vendo essas cenas de reconhecer pessoas e tudo mais. Aos poucos, ela foi conseguindo entender essa história.
E aí a gente também tem outra pergunta, né? Quanto tempo depois de eu morrer eu posso encarnar de novo, né? Quanto tempo depois do meu desencarne eu posso reencarnar de novo? Também é algo que a gente precisa ver que cada pessoa é uma pessoa. Então, tem espíritos que vão desencarnar hoje e vão reencarnar logo, e tem espíritos que precisam passar bastante tempo no plano espiritual para depois voltar. E quando eu falo bastante tempo, às vezes pode ser séculos. E depois reencarnar aqui. Então, vamos pensar que esse foi o caso dela, é uma história dela, uma história que ela passou. E isso é muito importante que a gente tenha claro, que é uma história de uma pessoa, não significa que todo mundo vai passar pela mesma história, né, Daniel? É verdade. E é a Jenny, que é essa mulher do interior dos Estados Unidos, que tem essas visões, como a Tati falou, sonhos. No filme se discute até que são lembranças. Aí você fala, gente, como assim? A gente está falando em sonho, aí depois você fala, são lembranças, né? O filme traz até essa situação de uma encarnação como Mary, uma mulher irlandesa, que desencarnou na década de 30. Aí ela, intrigada, sai nas buscas dos filhos, né, da vida passada, e aí tem início essa jornada emocionante, né? Essa história envolvente que comprova, sabe, a importância de amar, a importância dos laços familiares e de todas as nossas existências. É aquilo que você estava comentando, né, Tati? Acontece, né, de muitas maneiras, acontece de muitas formas. Quando você é criança, e aí o filme relata muito isso, né? Às vezes até aquela história, né? A pessoa está ali voltando para a existência, por isso que a gente vê quantas vezes a gente não vê, né, Tati? Crianças ali, pequenininhas, pequenininhas, desenvolvendo, fazendo situações e coisas que a gente fala, nossa, a gente olha e fala, meu, ele tá lembrando muito das vidas anteriores. Aí é muito normal. Mas depois vai passando o tempo, o normal, né? Como a própria Tati estava falando, a mediunidade vai se ajustando, né? E aí as pessoas acabam não lembrando tanto, né, Tatiana? Sim, o normal é que até os nossos 5 anos a gente consiga ter muito mais contato com o lado de lá do que com o lado de cá. Então a gente consegue ainda ter bastante contato com o plano espiritual, com as nossas vidas anteriores, porque é uma coisa que a gente ainda está se adaptando. Mas quando a gente é adulto, a gente acaba se afastando um pouco dessa realidade. Só que no caso da Jenny, o que aconteceu? Ela fazia isso, ela tinha muito forte isso quando ela era criança. Ela, inclusive, desenhava, ela falava da Irlanda, ela falava para a mãe. E o correto que os pais fizeram era conversar com a criança a respeito disso, mas não ficar instigando a criança e tudo mais nessa mediunidade, né? E eles guardaram os desenhos, guardaram algumas informações, e quando veio essa realidade dela adulta, ter mais essas recordações e tudo mais, essa coisa muito forte que chegou até a incomodar, ela foi buscar a mãe e falar, olha, está acontecendo isso, não sei o que está acontecendo comigo, e a mãe falou, então, quando você era pequena, você já falava de um lugar, você falava muito da Irlanda, você falava da sua família, você desenhava alguns locais, e ela, como adulta, fez desenhos de locais em que ela via e realmente batia uma história com a outra, mas ela ainda não tinha todas as informações, então ela começa a juntar o quebra-cabeça, né? Começa a ser um grande quebra-cabeça que ela precisa juntar as peças. E é assim que acontece tantas vezes com a gente, né? A gente começa a ter algumas intuições, algumas coisas meio loucas que começam a acontecer e a gente começa a juntar ali o quebra-cabeça. E a questão dos sonhos repetitivos, a questão dos sonhos. Os sonhos, gente, de acordo com os estudos de Kardec, eles podem ser várias coisas. Os sonhos podem ser lembranças do passado, sim, a gente pode estar se reconectando com o nosso passado. Podem ser
Pode ser que a gente vai para algum local, mesmo porque nós sabemos que o que é o sonho, né? É o momento em que o nosso perispírito se desprende do nosso corpo físico e ele pode ir para outro lugar, ele pode conhecer outro lugar, rever outras pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados. A gente pode se encontrar nos sonhos. Os sonhos podem ser algo que nós estamos passando naquele momento. Então, pode ser muitas coisas do nosso consciente, muitos medos, aquele sonho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não é uma lembrança do passado, não é um encontro. É um sonho de, às vezes, a gente sonha que a gente está fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, porque a gente passou o tempo inteiro fazendo aquilo aquele dia. Então, a gente sonha que a gente continua fazendo aquilo, a gente sonha que a gente continua trabalhando, por exemplo. Ou o sonho também pode ser, das informações do nosso subconsciente, os nossos medos, ou uma coisa que a gente quer muito. Então, a gente tem muito aquilo na cabeça, muito presente, então a gente acaba sonhando com aquilo. Então, os sonhos podem ser muitas coisas e a gente precisa saber interpretá-los. Mas quando a gente tem sonhos repetitivos, a gente tem que começar a prestar atenção. Por que eu sonho tanto com isso repetitivamente? Né? Várias vezes eu sonho a mesma coisa, ou mais ou menos a mesma situação. Então, talvez seja um momento da gente começar a meio que analisar aí o porquê dessas mensagens. E, no caso dela, era porque ela tinha lembranças e ela precisava lembrar daquilo e tinha um porquê disso. E desde pequena ela falava de um outro país. Isso é uma coisa muito interessante, eu me vejo muito aí. Porque desde pequena eu falava da Espanha. E para quem não sabe, eu vivo na Espanha hoje. E eu nunca soube o porquê. Ela também nunca soube o porquê. Isso passou, viveu a vida e depois veio alguma situação que fez com que as coisas facilitassem para ela conseguir ir para a Irlanda. E no meu caso, ou no caso de muitas pessoas, existe esse sinal, chamado, sei lá o que é isso, existe esse negócio aí, da gente se identificar demais com um local, com um país que a gente nunca viu, que a gente nunca conheceu, ou com um idioma que a gente nunca viu, que a gente nunca conheceu e que a gente tem extrema facilidade, ou que quando a gente vê, a gente tem extrema familiaridade. Então, por que que as pessoas se mudam de país? Tem essa questão de chegou ali, já se adaptou, já sabe o que está, como é essa adaptação, já conhece, porque muitas vezes ela passou por ali em alguma outra vida. Então, essa também é uma análise que eu acho que era legal a gente falar um pouco, né, Daniel? Sim, porque, na verdade, a gente tem que perceber isso, né? A espiritualidade permite, cada caso é um caso, para algumas pessoas terem essas possibilidades, terem bem, aquilo, é bem chamado assim, a autorização para saber o que fazer justamente com isso, né? Porque às vezes é aquilo, né? Quando as pessoas param, e no caso do filme, né? Quando a gente traz o filme, né? Minha Vida em Outra Vida, o que que ela faz? Ela vê aqueles sonhos, ou aquele que você pode até chamar de lembranças, e ela resolve fazer simples a coisa, né? Ela resolve, nesses sonhos, ela vê a família, ela vê o marido violento, e entregada ela faz a parte mais simples, né? Ela viaja até a Irlanda para descobrir o que há por trás daqueles sonhos. É você acreditar e falar, pera, tem alguma coisa, mas agora o que as pessoas precisam ter muito consciência também, né, Tati? Aquelas coisas, quando começam a pegar alguns sonhos muito repetitivos, em que você fala, mas é parar e tentar buscar o significado daquilo. E não ter medo, não adianta você parar e falar, nossa, mas por que está acontecendo isso? São alguns sinais. Às vezes a espiritualidade está tentando te passar algum sinal ali, alguma situação, para que você possa, sabe, e é essa ajuda, pelo dentro do sonho, que eles vão tentar te ajudar de falar, peraí, então vai por esse caminho, tenta seguir. Então, se você sozinho não consegue, é buscar uma ajuda, sim, como ela também o faz, né, Tatiana? Sim, ela vai buscar ajuda profissional.
Bom, primeiro ela conversa com a família, ela conta para o filho, ela tem um filho que já está na idade de ir para a universidade. Depois ela conta para a mãe, conta para o marido, conta para o filho, e daí ela busca uma ajuda de um psicólogo que mexe com hipnose, e daí eles começam a investigar é, o que é essa situação, o que tanto ela vê, o que tanto ela tem medo, e nessa ajuda que ela consegue, através desse psicólogo, ela consegue descobrir muitas informações através dessa técnica. Então, ela se descobre na vida real que ela está grávida. Com 42 anos, ela fica grávida, é algo inesperado, o filho fica meio que inconformado, né? Imagina, tem 18 anos e minha mãe vai ter um filho. Claro, foi algo totalmente inesperado, mas aconteceu. E ela, com todo esse tratamento, ela descobre também que ela, na outra encarnação, nessas lembranças aí que ela teve, ela também estava grávida. Ela também ficou grávida. Então, ela descobre muitas informações sobre uma outra vida, só que ela não acreditava em reencarnação. A mãe dela dá um livro para ela olha e ela fala assim, olha, talvez tenha alguma informação para você nesse livro, que me indicaram e tudo mais. E ela olha aquele livro, ela fala, não é, isso aí fala de reencarnação, pelo amor de Deus, né? Aí ela falou assim, minha coisa não tem nada a ver com a outra, eu tô sonhando, tô tendo visões, né? E daí ela falou, mas lê, né? E ela começa a ler, e é aí que ela descobre que ela precisa de um auxílio de alguém, e ela fala, não, vai ver que é isso mesmo, é uma lembrança de uma outra vida. Então, o marido acha que é um absurdo, fala, minha filha, que é isso, sem enlouquecer, né? Onde já se viu falar de reencarnação. Não, isso não existe. Mas ela, como aquilo começa a ser muito frequente para ela, ela fala, não, eu tenho que acreditar que isso está acontecendo, porque eu sinto as coisas que ela sente, eu sinto a dor que ela sente, e ela perde um filho numa outra encarnação, na encarnação anterior, e ela está grávida, então ela começa a ver, ela vê as crianças, ela tem um afeto muito grande com essas crianças, ela fala, são meus filhos, são muitas crianças, ela tem 5 filhos, na verdade, na encarnação anterior, né? Ela perde então seriam 6. Então, ela tem um marido agressivo, ela sofre muito, ela sempre tem muito medo, mas ela sente tudo aquilo. Ela sente que aquilo passou por ela, né? Passou com ela. Então, ela não sabe muito bem explicar. Mas quando vem essa coisa da reencarnação, embora ela não entenda nada e não acredite, ela passa a acreditar nessa realidade, né, Daniel? Sim, porque de repente ela para e percebe. E essa, para nós, né, espíritas, a reencarnação existe, né? Você pega toda a obra de Kardec, você pega toda a obra de Chico Xavier, tanto de André Luiz como de Emmanuel, mostrando toda a reencarnação. Mas para algumas pessoas, para e fala, como assim? Não, não... E aí o filme é maravilhoso, né? Minha Vida na Outra Vida, porque ela desde cedo ela sempre desenhava uma igreja. E lá foi ela, e quando ela chega na cidade, ela vê a igreja e fala, nossa, olha, desde pequeno eu desenhava essa igreja com esses detalhes que a gente está vendo agora, que está vendo pessoalmente. E aí a história que a vida nos oferece essas oportunidades. Ela vai falar com o padre. Vai falar com o padre, e aí você vai falar para o padre, olha, padre, como é que eu vou explicar? Vou falar de reencarnação? O padre para e faz uma coisa muito simples, né, Tati? Eu não acredito em reencarnação, mas acredito que algumas coisas boas podem acontecer e que sejam mensagens do bem. Não é assim, Tati? Isso foi muito bacana, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas não vão acreditar na gente, que as pessoas não vão ajudar, e a ajuda vem de onde a gente menos espera. A mãe dela proporcionou essa viagem, ela compra essas passagens e dá para a filha ir com o filho e o marido se nega aí a essa viagem, porque ele fala, que loucura, não vou, não faço parte dessa loucura, e o filho fala, eu vou. E ela e o filho começam uma jornada maluca. Eles chegam nesse local, nessa cidade, que na verdade ela desenhou o mapa da cidade quando ela era pequena. E daí eles vão num lugar, numa livraria,
e conseguem descobrir que essa cidade existe exatamente como ela descreveu ali, fez desenho. E daí, quando eles chegam ali no local, realmente esse local existe, é daquele jeito. Ela começa a ter flashes de lembranças do local. O primeiro lugar que ela reconhece ali é o açougue. E daí ela vê a igreja, e daí conversa com o padre. E o que ela quer conversar com o padre, né? Ela quer registros dessa família. Ela quer saber se essas pessoas ainda estão vivas, onde elas estão e tudo mais. E ela não consegue nada. Nada. Ela tem um sobrenome lá, que ela acha que ela lembrou ali do sobrenome da família, e ela não consegue absolutamente nada. Fica ela e o filho lá dias e dias tentando buscar todos os arquivos da igreja, o padre tentando ajudar, e não conseguem nada. Começam a perguntar então para as pessoas da rua. Elas pegam os senhores, porque eles fazem as contas e falam, essas crianças deveriam ter, sei lá, 10 anos de idade na época que eu tinha visto que era o ano de 1932, era isso? 1932, e então agora devem ser senhores, devem ser pessoas idosas, então eles começam a perguntar para todos os idosos, assim, você conhece tal família? Tá, é uma cidade pequena, então não, ninguém nunca ouviu falar. E uma hora ela vai num local onde ela tem as visões e que ela reconhece aquele local, e ela vai até um senhor ali, ele fala, não, eu não conheço. E ela tem algumas coisas, ela fala, não é possível, eu cheguei até aqui e ninguém conhece, ninguém sabe de nada. Não é possível, eu preciso dessas respostas. E ela sofre um acidente, inclusive, ali, porque ela tem visões enquanto ela tá dirigindo, e esse mesmo senhor em que ela conversou nesse local vai até lá e ela fala, eu preciso de respostas, eu preciso de ajuda. E ele se compadece e começa também a procurar. E ele encontra um senhor que diz que conheceu essa família. E ele leva esse senhor até ela quando ela já estava meio que desacreditada que ia conseguir alguma coisa. E porque ela tentava achar a casa e não achava, e ele leva ela nos escombros da casa ali, né? Ficou o que restou ali da casa. Ele leva ela para essa casa, ele conta um pouco da história da família, então ela pensa, não estou louca, né? Porque até então era alguma coisa que alguém disse que podia ser reencarnação, alguém disse que podia ser recuerdo, uma lembrança do passado. Então, ela fica naquilo, né, de começar a pensar que ela já está louca. E aí ela vê que não. E o filho fica, né, fala, meu Deus, é verdade, tudo isso é verdade. E então aí eles começam a ver de uma outra forma. E esse senhor fala, então, porque a família tal, e daí ela fala, putz, eu tinha o sobrenome errado. Eu achava que era um sobrenome, mas não era, né? A família, ela falava que era O'Neill, mas o sobrenome era Sutton, e ela falava, então eu estava procurando errado, a gente precisa voltar para a igreja e agora procurar com o sobrenome certo. E aí vem aquele outro start, né? O marido dela vai para lá também, e daí eles começam a nova busca. E é bem bacana essa parte, né, Daniel? Sim, e porque é aquilo, né? Ela tá, você vê, às vezes você recebe alguns sinais, né? E tem que estar prestando atenção ali. E ela achava que já tinha todo o nome correto. E aí, quando ela vai buscar, né, com os nomes corretos, pronto. Aí ela consegue realmente encontrar toda a família ali, toda a família, ela consegue encontrar o registro, né? De todos os filhos, que as pessoas lá na década de 30 realmente frequentavam, mas aí o padre para e fala, mas aqui não, não existe nada atualizado, né? Não existe nada atual nessa situação, né? Aí ela para e fala, mas como assim? Então eles frequentam aqui e vira e mexe, ela ia até o cemitério, que aí ela conseguiu localizar o túmulo, e ela via ali flores sempre recentes. Então, alguém aparecia ali para cuidar daquele túmulo. E aí ela parou, ficou meio de espera, né? Vou esperar aqui para ver o que acontece, né? E aí nada por acaso, um dia, e aí ela reencontra o filho mais velho. E, Tati, nossa, e ele se sente culpado porque deixou os irmãos em um orfanato para protegê-los do pai. Ai, Tati, só que aí também vem uma lembrança, sabe, daquelas histórias, né, Tati? De você pedir para as pessoas aquilo que às vezes as pessoas têm receio de promessas. Não, me prometa isso para toda a vida, me prometa isso para toda a vida.
são coisas complicadas, né, Tati? Muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, muito cuidado com o que a gente fala para as outras pessoas e com o que a gente pede para as outras pessoas. Nesse caso do filme, por exemplo, ela pede para o filho, no leito de morte ali, ela está morrendo, e ela pede para o filho, ainda criança, como ele era o mais velho, fala, você tem que cuidar dos seus irmãos, me promete que você vai deixar, vocês vão ser sempre unidos. Só que eles tinham um pai muito violento, né? Violento com a mãe, inclusive, né? E violento com eles. E esse filho mais velho, num dado momento, ele fala: a melhor coisa que eu tenho a fazer é levar os meus irmãos para um orfanato, porque eu não quero que eles passem por tudo isso. E como ele era mais velho, ele não podia ficar num orfanato também. E daí cada um foi adotado, foi para um lugar e tudo mais, e eles perderam o contato um com o outro, ou seja, a promessa que ele falou, tudo bem, mãe, eu prometo, dela falar de ficar todo mundo sempre unido, ele não cumpriu. Só que ele passou a vida inteira se culpando por tudo isso. Ele passou uma vida de culpa. Então, quando ela vai buscá-lo, né, vai conversar com ele, mesmo sem ele acreditar, ela busca saber a história dele e tudo mais, ele fala que ele não quer falar na mãe, ele não quer falar na família, ele não quer ver ninguém, porque ele não consegue encarar as pessoas de frente pelo que ele fez. Mas a gente tem que pensar que ele fez o melhor que ele tinha para fazer naquele momento, né? Ele fez o melhor para todos. Ele não queria que os irmãos passassem por essa situação com o pai a vida inteira. E aí eles conseguem, ela consegue as informações da família ali na igreja, e embora ele não queira ver ninguém, não queira falar com ninguém sobre aquilo, ela consegue entrar em contato com os outros filhos e fazer com que eles estejam no mesmo dia naquele local e fazendo com que haja um reencontro entre todos eles, entre todos os irmãos, e que aquilo seja algo bom. Mas ela não sabe se realmente eles vão, ela não sabe, né, se realmente isso vai acontecer. E esse filho já fala, eu não vou, eu me nego, porque eu tenho vergonha, né, de tudo que aconteceu. E é um reencontro maravilhoso, né, Daniel? Não, lindo demais o reencontro, depois de tantos e tantos anos, né? Depois de tantos e tantos perrengues, cada um passando, sendo criado de uma forma diferente, em um local diferente, você poder voltar, reencontrar todos não, que um já tinha retornado, um já tinha desencarnado, um já tinha retornado ao plano espiritual, mas até todos aqueles que estavam vivos ali, todos juntos, né? Todos juntos, compartilhando ainda essa existência. E aí a parte que esse filme, a parte linda, né, desse filme, desse reencontro, né? Que ele fica o tempo todo se negando, se negando, se negando, se negando a comparecer. E aí aquilo que também a gente passa, né, Tati? Por que ficar carregando tantas pedras? Por que ficamos carregando tantas coisas desnecessárias em nossa vida, em nossa existência? Sabe, por que não buscarmos, né, o que a gente falou lá atrás, como é a mãe, né? E a Jenny, ela buscou ajuda profissional, é você buscar ajuda, tentar refletir, porque às vezes você fez o que estava ao seu alcance, como no caso dele. Ele falou, para eles não sofrerem, mesmo que vão separados, vou fazer isso porque é o melhor. Mas aí depois se sente culpado. E quantas vezes, né, Tati, na nossa vida, na nossa existência, não fazemos as coisas e depois nos sentimos culpados e carregamos essas pedras, esses tijolos enormes em nossas costas desnecessariamente, né, Tati? Totalmente desnecessário. Por quê? Uma das grandes mensagens ali do filme é uma frase bem bonita que eu anotei aqui, que é nem todas as lembranças são dolorosas. Que a gente consiga ficar com o que é bom da nossa vida. É claro que muitas coisas a gente erra, mas porque nós somos seres errantes, nós viemos aqui para aprender. Nós viemos aqui para aprender com os nossos erros, inclusive. Então, a gente precisa ver que nós erramos sim, mas nós erramos tentando fazer o nosso melhor, eu espero. Então, que a gente consiga aprender
com o que nós acertamos também, que a gente consiga ficar com as lembranças boas, porque como diz no final do filme, né? Nem todas as lembranças são dolorosas. E eu acabei de falar aqui, final do filme. A gente contou todo o filme, a gente deu todos os spoilers do filme, mas mesmo assim, eu recomendo que você aceite e que você assista esse filme, porque é um filme muito bom, é muito emocionante. E eu acho que é uma história que vale muito a pena e que todo mundo precisa conferir um pouco dessa história e ver a questão das lembranças, das nossas recordações, do papel da reencarnação na nossa vida. E eu recomendo esse filme e muitos outros aqui, né, Damião? Não, sem dúvida. Só um último detalhezinho, sabe? Em tudo isso que a Tati comentou, tenha sempre humildade. Sempre humildade com relação aos sonhos, com relação às suas atitudes. Se aquilo que que a Tati comentou, se você fez o melhor e tenha humildade para parar e perceber. Eu acho que esse caminho é lindo, maravilhoso, mas vale. A gente contou, é aquilo que a gente falou, contamos todo o filme, mas porque para muitas pessoas aquilo, reencarnação, vale a pena para que você possa conhecer todo esse universo. Minha vida na outra vida, né, Tati? Exatamente. E a gente vai falar desse filme e de outros muitos filmes que a gente vai fazer uma análise espiritual aqui, sendo um filme espiritual ou não. E a gente conta com a sua presença toda sexta-feira aqui às 5:30 da tarde no Brasil. 6:30, não, 5:30 da tarde no Brasil e às 22:30 aqui na Espanha. E também, durante a semana, aqui no canal, a gente tem várias programações. Fica com a gente, que toda segunda-feira a gente também tem a vibração espiritual, vibração de amor por todo o planeta. Gente, siga a gente, vê aqui os nossos contatos. E dá seu like, se você ainda não deu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.